Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Bahia, nesta segunda-feira, mais um conteúdo neste dia. Hoje nós iremos falar sobre Guildo Herrera, goleiro do Tajeres, que segundo um grande jornalista, segundo o Melo, que cobre os times aqui na América do Sul, Bahia teria interesse na contratação do arqueiro. Quero trazer no vídeo de hoje detalhes, bastidores sobre essa situação, informação, apuração, enfim, como eu sempre faço aqui nos vídeos, para você, torcedor, ficar muito bem informado. E vamos trazer também atualizações sobre o mercado de transferências do Sport Clube Bahia. Hoje teve desembarque no aeroporto de Salvador. Alguns atletas falaram, né? Um conteúdo muito bacana lá do Neto do canal SBTV. Eu queria trazer também algumas informações em relação aos que os próprios atletas falaram, informações que eu pude checar e apurar na tarde desta segunda-feira. Então já conto muito com o teu like no início desse vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Sport Clube Bahia. É muito importante que você, torcedor, faça isso, além, claro, de se inscrever, para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo isso aqui para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre o mercado da bola do Bahia, trazendo as últimas informações e agora falando sobre atletas que podem deixar o nosso tricolor de aço. O canal SBTV aqui no YouTube trouxe, né, uma cobertura do desembarque do Bahia hoje lá no aeroporto de Salvador e foi perguntado pelo Neto para alguns jogadores sobre a situação deles no atual elenco, se eles iriam continuar ou se eles iriam sair do Bahia. Alguns atletas falaram, como o Everaldo, Iago Felipe, como também o Vitor Hugo, e eu queria trazer algumas informações em relação a essa situação. Comentei no vídeo anterior sobre o Mastriani, sobre a situação do Everaldo, porque a procura do Bahia por um atacante, outro centroavante, abre brechas para uma possível saída do Everaldo para o time do Ceará, que era o clube mais interessado na contratação do jogador. Acontece que a situação do Everaldo é muito simples de ser explicada. O Ceará tem interesse na contratação do atleta, mas o atleta tem interesse em continuar aqui no Bahia. É óbvio que se aparecer uma proposta vantajosa para o jogador, ele pode considerar. É óbvio que se aparecer uma proposta também que seja interessante para o Bahia pode aceitar e tudo mais. Mas o interesse do Everaldo nesse exato momento é permanecer no Bahia. Ele entende que ainda tem um contrato, né, a cumprir, ele entende que ainda tem chance nesse time, com a rodagem que deve ser feita nesse primeiro semestre pelo menos, entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. Acredita também ter espaço para as outras competições, né, de níveis nacional, como a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e por conta disso a sua situação ainda é indefinida. Sobre o Iago Felipe, a mesma coisa. O Bahia aguarda, obviamente, propostas formais para tirar o jogador daqui, né? Ele tem contrato ainda com o Bahia até o final desta temporada, mas é a mesma situação do Everaldo. O jogador tem interesse em continuar no Bahia. É óbvio que se aparecer uma proposta muito boa, o empresário conseguir um clube, né, que tire ele daqui, que ele possa ter minutagem e tal, é óbvio que ele pode considerar, mas a ideia desse momento do Iago Felipe é continuar por aqui. A mesma situação do Everaldo. É um jogador que tem, assim, dentro da sua cabeça, né, um jogador que está bem ambientado, está bem, né, fisicamente, se tratando, esperando sua oportunidade, vai ter o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, vai poder mostrar o seu futebol e nesse momento eles estão aguardando isso. O Iago Felipe recebeu sondagens de algumas equipes da Série B nesta temporada, nessa janela de transferência, já em 2025, mas não passaram disso, né? Não passaram apenas de sondagem ou qualquer coisa do tipo, não houve nenhuma proposta formal ainda pelo atleta. No mais, os outros jogadores, o David Duarte, por exemplo, tem contrato, vai continuar normalmente, e o Bahia também não pensa em se desfazer. Óbvio que pode aparecer um interessado, pode surgir uma nova venda, mas nesse momento não é a intenção do Bahia em vender o David Duarte, ou vender o Vitor Hugo, ou qualquer coisa do tipo. Os dois têm contrato, se aparecer alguma proposta que seja vantajosa, aí sim, mas o Bahia segue normalmente a sua vida com esses dois defensores. Agora falando sobre Guildo Herrera, goleiro do Tajeres, argentino, de 32 anos, que eu queria trazer uma explicação para vocês. Eu preparei, né? Fiz a apuração rapidamente para trazer o vídeo aqui no canal. Eu sei que tá tarde, mas eu tenho certeza que vocês vão assistir até o final. Então assista até o final para você entender todo o contexto sobre o Guildo Herrera. Para quem não conhece, muito provavelmente você não vai conhecer. Eu queria explicar um pouco mais sobre a situação dele e falar também um pouco mais sobre o jogador. Como eu falei anteriormente, Guildo Herrera, 32 anos, goleiro argentino e que tem contrato com o Tajeres até 2026. Acontece que o Bahia estava no mercado à procura de um goleiro há bastante tempo. Teve algumas situações frustradas, como foi no caso do goleiro Everson, como foi no caso do Jeanzinho, que chegou a ser sondado, mas que nunca houve um tipo de proposta. A situação também dele envolvendo ali as questões, né, que envolvem o Jean também foram pesadas e tal. O Bahia não sequer procurou ele. Teve outros goleiros especulados, Navas, Musleira, Matheus Magalhães do Braga, enfim, todos esses nomes. Mas acontece que o Bahia estava com o mercado, como eu falei anteriormente, em busca de um goleiro que fosse um goleiro jovem, um goleiro de perfil, assim, que seja ideal para o Grupo City, que possa ficar aqui por muitos anos, aquele goleiro ideal e tudo mais.
Acontece que o Bahia, no mercado, não conseguiu encontrar situações ou jogadores que possam ocupar esse perfil, né? Assim, esse jogador que seja ideal para o gol, que possa ficar por muito tempo. Esse goleiro não foi encontrado, tendo em vista as procuras e todas as outras propostas que o Bahia, obviamente, buscou, jogadores jovens ou até jogadores que não fossem tão jovens assim em idade, mas que pudessem ainda ter uma longevidade e tal. Isso não aconteceu. O Guildo Herrera foi um pedido especialmente do Rogério Ceni. O Rogério Ceni conhece o atleta, conhece o jogador e pediu a contratação para ele, para o Cadu Santoro, para a diretoria de futebol do Bahia, que obviamente o nome passou por uma avaliação interna, foi muito bem avaliado e o Bahia aí sim iniciou as conversas para contratar o argentino de 32 anos e já fez uma proposta formal pela contratação dele. Ainda não sabemos os valores, também não consegui obter essa informação, mas a informação que eu tenho é que o Bahia está sim em busca desse goleiro, né, do Guildo Herrera, do Tajeres, já fez uma proposta ao clube argentino e espera obviamente os desfechos finais dessa negociação, mas que a tendência é que seja de fato uma tendência para um desfecho positivo, para que o jogador de fato seja atleta do Bahia para 2025. Pelo menos por parte do Bahia, a busca por esse nome agrada, né? A maioria ali da parte interna da diretoria de futebol do Bahia e a expectativa dentro do clube também é que possa concluir essa negociação com sucesso. O Guildo Herrera, como eu falei, goleiro argentino de 32 anos, goleiro titular absoluto do Tajeres, fez ótimas partidas na Libertadores da América, especialmente contra o River Plate, foi muito bem, né, nos dois jogos. É um goleiro que tem assim como principal característica, vamos dizer assim, obviamente, né, assim, ótima qualidade debaixo das traves, mas também tem um bom jogo com os pés. Isso é importante justamente para o Grupo City, né, para o estilo de jogo do Bahia, ter um goleiro que possa jogar com os pés, possa ter um goleiro que possa organizar o jogo, que possa ser responsável por isso, né? Eu sei que não é necessariamente uma regra no futebol você ter um goleiro com essas características, mas dentro do estilo de jogo do Bahia, aquilo que o clube se propõe a fazer dentro do campo, é importante ter um goleiro com essas características. Então, era um dos requisitos quando o Bahia estava no mercado. Não conseguiu encontrar um goleiro mais jovem, né, como era mais ou menos de ideia do próprio Cadu Santoro, da diretoria de futebol, mas o objetivo principal era encontrar um goleiro que chegasse para a disputa da Copa Libertadores da América. E esse goleiro parece ter sido encontrado pela diretoria, pelo Rogério Ceni, Guildo Herrera, 32 anos, como eu falei anteriormente. Para mim, o nome me agrada bastante. Era importante ter um goleiro com essa credencial, um goleiro argentino, com ótima qualidade e que também fosse acostumado a grandes jogos de Libertadores, especialmente contra grandes equipes. A experiência é muito importante nesse momento, ainda mais em uma fase eliminatória, que você precisa de fato ter jogadores mais cascudos para aguentar a pressão, principalmente porque o Bahia, pelo que o Bahia vai enfrentar, né? Vai enfrentar a altitude de La Paz, então não vai ser fácil. Então é importante ter um goleiro como esse. A questão agora, para mim, que me pega é somente os valores que vão ser negociados, né? Os valores que vão ser noticiados pelo Herrera. É um jogador, como eu falei, já de 32 anos. Então, para o Bahia não seria tão interessante assim pagar mais de 15, 20 milhões pelo jogador. 10 milhões, 12, 13, eu acho que seria o mais justo a se pagar e acho que também seria mais próximo da realidade. Então vamos aguardar para ver essa situação. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça do teu gostei. Também não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.